Boa tarde a todos, que tenhamos uma tarde abençoada, vitoriosa, contando com a proteção de nosso Mestre Jesus. Aproveitar a oportunidade para darmos sequência ao estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui ainda no capítulo 6, falando da uranografia em geral. Falamos hoje dos cometas, astros errantes, mais ainda do que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorar, com a ajuda desses viajores do universo, os domínios celestes, seria bom fazer conhecer, tanto quanto seja possível, a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. Foram vistos frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e a sua aparência singular foi para muitos o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza, de tal sorte que não houve, até na astrologia judiciária, quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais. A Terra, espantada e tremente. Vejam bem que coisa, né? Terra espantada e tremente. Bom, vamos lá. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários. E por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grandes de desenvolvimento ou de caducidade, os quadros da natureza deveriam amplamente bastar. No entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mais útil, de astros errantes servindo de exploradores para os impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários. Não têm como eles a destinação de servirem de morada às humanidades. Vão sucessivamente de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Está no capítulo 9, número 12. Se quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar-lhe a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos pelo pensamento para visitar com ele os continentes siderais. Transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas
e, observando os movimentos combinados deste astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que se exercem à distância que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber. Que grandeza, quanta grandeza de Deus, né? Quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, deixando todo mundo atônito, né? Sem saber que moradas são essas, o que é que este homem está dizendo, quais são essas moradas. E hoje estamos aí vendo o grande progresso. A cada dia novos planetas são descobertos a trilhões e trilhões de quilômetros distante da Terra. Que grandeza desse Pai misericordioso e justo que é Deus, não é? Muito bem. Ali a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se modera a ponto de não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que, no seu perigeu, percorria vários milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar. Use para com esse cometa uma atração preponderante e o receba na fileira dos seus próprios sujeitos. E então as crianças espantadas de vossa pequena terra, lhe esperando em vão o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas, reencontraremos então uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali chegados é que saberemos o que é a Terra. E o homem que não tem conhecimento desse fato acha que a Terra é todo o mundo, né? O mundo acha que só existe seres vivos, pensantes, habitando a Terra. E acha que a Terra é o centro do universo. Para o homem sem esse conhecimento, o mundo é a Terra. Não existe mais nada. Tanto que um dia, na Casa Espírita em São Paulo, um dos mentores espirituais da casa nos deu um puxãozinho de orelha, dizendo o seguinte: vocês acham que a Terra é o centro do universo, que todo mundo é somente a Terra. Vou dizer para vocês, meus filhos, a Terra, o planeta Terra, seria em todo o universo uma pontinha de lápis no meio de um campo de futebol. Aí imaginamos a pontinha de um lápis no meio de um campo de futebol. Por isso que conhecer nunca é demais, não é? A Via Láctea. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um pode notar esse clarão esbranquiçado que atravessa o céu
de uma extremidade à outra, e que os antigos haviam denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso foi longamente explorado pelo olhar do telescópio nos tempos modernos, e esse caminho de pó, de ouro, ou esse regato de leite da antiga mitologia, se transformou num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e mostraram lá onde o olhar perdido não encontraria senão uma fraca claridade, milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina. Milhões de sóis, muito mais importante do que esse sol que ilumina a Terra. Aí imaginemos a grandeza de Deus, do nosso Criador, não é? A Via Láctea, com efeito, é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos resplandecentes dos quais se compõe a Via Láctea. Mas apesar das suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e a grandeza do seu império, não ocupam, no entanto, senão um lugar inapreciável nessa vasta criação. Pode-se contar uma trintena de milhões de sóis, semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região distanciados, um dos outros, em mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Em mais de 100.000 vezes. Isso quer dizer, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Levando em consideração, uma légua são 6 quilômetros, né? 6.000 metros. Então imaginemos aí 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Quero ver o homem fazer esse cálculozinho, né? Ele pensa que sabe tudo. É brincadeira, né, gente? Pode-se julgar por esta aproximação de extensão dessa região sideral e da relação que une o nosso sistema à universalidade dos sistemas que a ocupam. Pode-se julgar igualmente da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada da nossa pequena Terra, que seria isso, pois se considerassem os seres que a povoam. Digo do nada, porque as nossas determinações se aplicam não somente à extensão material física dos corpos que estudamos, isso seria pouco, mas ainda e sobretudo ao seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todas as partes, as manifestações da vida e da inteligência. Conhece-se dessa maneira a posição ocupada pelo nosso Sol ou pela Terra no mundo das estrelas. Estas considerações adquiridas, ainda um maior peso que se refletir no próprio estado da Via Láctea, que na imensidão das criações siderais, não representa ela mesma, senão um ponto insensível e inapreciável visto de longe, porque ela não é outra coisa do que uma nebulosa estelar, como existem milhares delas no espaço.
Se nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão, sob os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, se deixam entrever com dificuldades. Ora, se sabe que a Terra não é nada ou quase nada no sistema solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, este nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta universalidade, ela mesma, muito pouca coisa no meio do imenso infinito, começa-se-á a compreender o que é o globo terrestre. Vamos parar por aqui para darmos sequência, logo mais, talvez na próxima sexta-feira ou na segunda-feira. É muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de que a Terra é bem minúscula diante de todo esse universo criado pelo Pai. Isso é muito importante. E devemos agradecer muito a Kardec quando ele disse que a ciência avançaria e que se a religião não alcançasse o avanço da ciência, que ficássemos com a ciência e não com a religião, porque a nossa religião, tem nada a ver para dizer, não, eu não posso acreditar nisso porque a minha religião não permite. Isso não existe. Nós precisamos acreditar. Acreditar é ter fé. E essa fé em quem? Em quem criou todo esse universo. Essa fé eu carrego comigo, tenho plena certeza, porque senão eu não estaria aqui. Uma ótima tarde a todos. Se a gente não se falar mais nesses dias, um Feliz Natal a todos, recheado de muita paz, muita luz. Afinal de contas, Natal representa o nascimento de nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Um beijo no coração de cada um de vocês.